E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel do canal Daniel Hardware e hoje, nesse vídeo, nós vamos fazer um unboxing desse carinha aqui. É o Aircooler Rise Mode Z4. Vamos fazer um unboxing e um teste em jogos. Bom, esse é o Aircooler Rise Mode Z4 e pelo preço dele, que gira em torno de 30 até 60 reais, dependendo do frete, dependendo da loja, ele é um ótimo custo-benefício. Então, vendo aqui um pouco das especificações dele, nós vemos que ele tem 100 watts de TDP, ok? O que já engloba aí a maioria dos processadores atuais de 6 núcleos. Ele tem compatibilidade tanto para Intel quanto para AMD. E o diferencial dele é que até a plataforma M5 ele já tem compatibilidade também, ok? O tamanho da sua fan é de 120 milímetros, ele gira de 800 até 1400 RPM, ele já vem com conector de 4 pinos, o que é muito bom, faz com que possa se regular a velocidade de rotação dele na BIOS, ok? Isso é excelente. O rolamento dele é hidráulico, o ruído da sua fan vai até 18 decibéis, então o máximo dele é 18 decibéis, o que é muito silencioso. Os outros Aircoolers mais caros, né, mais intermediários, eles giram em torno, a maioria ali, de 30 a 40 decibéis. Esse aqui está em 18 decibéis. O seu fluxo de ar é de 45 CFM, o máximo, o que é muito bom também. Sabemos que ali o fluxo de ar alto seria em torno de 60, 70, 80 CFM, mas 45 já é um ótimo número para um Aircooler desse que, lembrando, ele é muito barato. Vamos lá então, pessoal, vamos ver tudo que vem aqui na caixa do nosso Aircooler da Rise Mode. Primeiro aqui nos componentes, temos a pasta térmica, o suporte para o socket Intel, e aqui são as presilhas para poder conectar esse suporte à placa-mãe. Bom, deixei os acessórios de lado aqui, vamos dar uma olhada no Aircooler propriamente dito. Então temos aqui a sua ventoinha, aqui tem o seu dissipador de calor, olha, veio direitinho, sem nenhuma aleta torta, sem nenhum detalhe, sem nenhum defeito. Vem aqui com esse plástico, 2 heat pipes, e o cabo que vem é esse PWM aqui de 4 pinos, podendo fazer a regulagem, né, da velocidade da ventoinha dele. Então, muito interessante, muito bom. Show! Agora vamos partir para a montagem. Então você conecta primeiro um lado, apoia, depois faz força para conectar o outro lado, tá? Particularmente precisei fazer bastante força aqui, eu não esperava que fosse assim. Mas ok, deu tudo certo, tá aqui conectado. Então agora só falta conectar aqui o cabinho PWM no CPU fan. Você acha aí a entrada CPU fan na sua placa, da minha placa aqui do lado, e conecta. Eu vou fazer a montagem de novo e aí depois eu venho para mostrar para vocês os resultados. Pessoal, olha aí como é que ele ficou depois da instalação. Pra ser sincero, a sua estética não é muito seu forte, mas os resultados foram bem legais. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Bora pros testes. Primeiro, eu vou mostrar pra vocês a temperatura em idle, tá? Ou seja, o processador sem rodar nenhum programa pesado, sem rodar algum jogo, ele vai estar rodando apenas aqui no meu computador o cronômetro, que eu deixei 5 minutos, ok? E no Cooler Box AMD, o mínimo foi de 34,4 graus, como vocês podem ver, e o máximo de 47,8 graus. Já no nosso Aircooler Rise Mode Z4, nós tivemos aí um mínimo de 35,3 graus e o máximo de 52,4 graus. Vimos aí que o Cooler Box da AMD, quando
o computador está em idle, ele mantém as temperaturas menores do que o air cooler da Rise Mode. Agora vamos para o teste em full load. Aqui eu vou usar o CPU Z para poder estressar o processador em 100%. Eu vou deixar ele nesse estresse por 10 minutos. E aí eu vou deixar aqui o cronômetro. Eu vou começar a estressar e vou soltar o cronômetro e vou deixar aqui durante 10 minutos. Eu vou acelerar o vídeo para você não esperar muito tempo. Bom, voltando aí, pessoal, depois de 10 minutos eu parei aqui o estresse, tá? E vimos que o máximo que ele atingiu foi 79,5 graus. É uma temperatura elevada, tá bom? Lembrando que a temperatura ambiente não está muito alta. Se ela estivesse, eu tenho certeza absoluta que iria passar dos 80 graus, como já aconteceu em outros testes que eu fiz. Agora nós vamos replicar esse teste da mesma maneira que foi feita aqui com o nosso Air Cooler Rise Mode, ok? Eu vou deixar por 10 minutos o estresse máximo do CPU Z. E aí nós vamos ver o resultado. De novo, vou acelerar o vídeo para vocês. Aqui o cenário já é outro. O nosso Air Cooler Rise Mode ele conseguiu manter a máxima de 72,6 graus. O que eu considero muito bom. Sabendo que em jogos eles não costumam utilizar 100% da capacidade do processador. Então, no pior cenário é 72,6 graus. Em jogos ele deve ficar em torno de 65, 62, às vezes num jogo que usa mais o processador ele vai ficar em 68, mas ele não vai atingir os seus 70 graus. Agora vamos observar o Battlefield 5. Esse jogo, em alguns momentos, ele abaixa desses 67 graus que vocês estão vendo, mas na maioria dos casos ele se mantém. 67 graus com Cooler Box AMD, dependendo do mapa, onde os mapas menores e os jogadores estão juntos, por algum motivo ele força mais o processador e ele se aproxima de 68, 69 graus. Bom, até às vezes 70, dependendo da temperatura ambiente. Nesse caso aqui, nesse mapa, nós vimos que a máxima foi de 67 graus. Já o Air Cooler Rise Mode, aqui no Battlefield 5, ele conseguiu manter uma média de 62 graus. Tá? Não vi o momento que passou disso não. Então é uma diferença pequena, tá bom? Mas vimos que sim, ele consegue resfriar mais o processador do que o Cooler Box da própria AMD. Partindo agora para o Call of Duty Warzone. Aqui no Warzone a temperatura máxima que o Cooler Box AMD atingiu foi 70 graus. Antes, quando não estava em combate, não tinha jogadores perto, estava em torno de 68, 67. Agora que teve esse combate aqui, né, a temperatura atingiu seus 70 graus, tá ok? Vamos agora ver o Air Cooler Rise Mode. Já o Air Cooler Rise Mode, a temperatura máxima que ele atingiu aqui no Warzone foi 65 graus. Inclusive ele se manteve estável o tempo todo em 65 graus. E esse desempenho eu considero um desempenho muito consistente, visto que esse jogo é um jogo bem pesado. Pessoal, então concluindo o vídeo. Então, em idle, as mínimas do Cooler Box da AMD foram de 34.1 e a máxima de 47.8. Já com o Air Cooler Rise Mode Z4, a mínima foi 45 e a máxima 52. Então nós vimos que nesse caso o Cooler Box da AMD se saiu melhor em idle, ok? Então tem uma diferença aí de 5 graus a mais no uso do Air Cooler Rise Mode. Já em teste de estresse, usando o CPU-Z, no Air Cooler da AMD, a máxima foi de 79,5 graus. Uma temperatura aí até que alta. Não que isso vai gerar algum risco, 79,5 está dentro dos parâmetros de uso desse processador, que é o Ryzen 5 2600. Não tem nenhum problema. Já o Air Cooler da Rise Mode, conseguimos aí a máxima de 72,6. Então é uma diferença aí de 7 graus. Então o Air Cooler da Rise Mode conseguiu diminuir 7 graus do uso do processador em full load, ou seja, na sua utilização máxima. E isso nos ajuda no desempenho, porque se você for ver, quando chega perto de 76, 77, 80 graus, ele começa a diminuir o clock do processador. O que já com o Air Cooler da Rise Mode não aconteceu. Em momento algum ele diminuiu o clock do processador. Agora, os testes em jogos. No Call of Duty Warzone, ele conseguiu diminuir 5 graus. No Battlefield 5, ele conseguiu diminuir também 5 graus. Conclusão, esse Air Cooler vale a pena? Sim, se você for comprar, como muitas pessoas estão fazendo agora, comprando um processador pela AliExpress, ele vem sem o Cooler Box. Esse Air Cooler, você encontra ele na média de 50 reais.
é muito barato. Então, sim, vale a pena. Tanto que quando exigimos o máximo do processador, ele segurou em 72,6 graus, uma temperatura super confortável para esse processador. Então isso não iria gerar nenhum problema de superaquecimento, nenhum problema de thermal throttling, nada disso. Agora, se você já tem um cooler box da AMD, a minha sugestão é você avançar para um air cooler mais potente. Avance para um air cooler de 150 watts de TDP, 200 watts de TDP, porque aí você vai ter um salto de performance. Por conta que a performance desse air cooler Rise Mode comparado com Cooler Box AMD é um salto de performance pequeno. Sim, ele ajudou, ele é melhor, mas é um salto de performance pequeno. Vimos aí uma média de 5 graus e em full load 7 graus. Então já pule para um air cooler mais potente. Quem sabe você já possa optar por esse air cooler. É o Boreas Gandias E1410. Tá? Mais pra frente eu vou fazer também o review e o unboxing dele e trazer os testes para você que você possa se decidir qual air cooler você deve comprar ou então não. Se você deve continuar com o seu cooler box da AMD ou então o seu cooler box da Intel. Pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que eu possa ter te ajudado na hora de decidir qual air cooler você deveria comprar. Ou então não, se você não deve comprar um air cooler. Alguns links para a ajuda de vocês estão na descrição. Se você gostou, curte esse vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.